Jesus disse para que eles ficassem juntos, porque havia, pessoal, um medo, pairava um medo sobre os seguidores. Presta atenção, pessoal. Havia cristãos fiéis e haviam seguidores de Jesus. Então há uma diferença entre cristãos fiéis, a diferença para seguidores. Qual a diferença? A diferença é grande, porque o seguidor, ele não se firma, ele fica só por um tempo. Daqui um tempo ele vai seguir outra pessoa. Mas o crente fiel, cai a chuva, cai a sol, canivete, ele está o quê? Firme. Então naqueles dias havia um medo, assombrava os seguidores de Jesus, e muitos começaram a desertar. Um ia para um lado, outro ia para o outro, outro fugia, porque temiam serem presos e mortos, por causa da perseguição ferrenha contra os cristãos. Quem está me entendendo? Por favor, pessoal. Aí então Jesus diz: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu estou trazendo aqui essas pinceladas dessas passagens para fazer-nos entender hoje que não é diferente. A única diferença é que eles viram Jesus fisicamente, nós nunca o vimos. Penso que a única diferença entre nós e eles da época é essa: eles viram, nós não vimos. Muito bem, mas a perseguição é a mesma. Gente, o diabo, inimigo principal da igreja, ele não está preocupado em querer fechar a igreja. Ele está atuando hoje na política, na justiça, sobretudo no Tribunal Superior Federal, na Câmara e no Senado. Os demônios estão ali, traçando leis, regras, para que o evangelho a cada dia mais venha se apequenar, e empurrando doutrinas por meio de leis, porque quem for contra a lei é preso. Não é assim? Quem é contra a lei é preso, é multado, enfim. Então a estratégia do inimigo hoje não é colocar correntes ali na porta da igreja impedindo das pessoas entrarem. Não. Até porque ele sabe, Satanás sabe, que ele não pode tocar na igreja. Satanás sabe disso. A igreja é de quem, pessoal? Vamos lá, gente. A igreja é de quem? E o diabo é doido de tocar naquilo que é de Deus? Não, ele não é doido, não. Então ele, sabendo que ele não pode tocar na igreja, porque ele não tem poder para isso, ele não tem poder para isso, de tocar na igreja. E a igreja não é as quatro paredes, tá? A igreja não é as quatro paredes, a igreja somos nós. Então o diabo não tem poder de tocar em nós. E aí ele armou uma estratégia. Aonde? Na política, nas leis. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ele vai empurrando situações na calada da noite, e quem for contra é preso, é multado. Essa é a estratégia dele, de você não educar o seu filho, mas sim a escola educar o seu filho. De que você não eduque o seu filho, mas que a televisão eduque o seu filho. Tá certo isso? Mas aos poucos eles vão ganhando espaço, porque eles tramam isso.
A gente tem que ficar de olho, pessoal. Muito bem. Antes de ler o texto, eu preciso dizer isso. Então a preocupação de Jesus naquela altura era: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por que Jesus disse fique em Jerusalém? Porque o povo estava debandando, indo embora, estavam indo para o interior, estavam indo para outros países. Eles não estavam querendo ficar em Jerusalém, porque a perseguição ferrenha estava em Jerusalém. Então, um exemplo: se os soldados romanos passassem numa rua, num lugar, e tivesse um povo reunido falando de Jesus, imediatamente seriam presos, e aí você já sabe o resto. Então eles temiam e fugiam. E Jesus vem e dizia: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eu quero ler para vocês Atos capítulo 2, porque isso vai falar sobre a igreja primitiva e sobretudo sobre nós também. Porque, deixa eu concluir isso aqui, pessoal, me desculpe, se eu deixar para falar depois eu posso esquecer. Se Jesus falou para eles ficar em Jerusalém, a gente pode entender hoje, para nós aqui, você não vai lá para Jerusalém não, você está aqui em Fortaleza. Então a palavra para você hoje é o seguinte: Jesus está dizendo: fica firme na minha presença. Não saia da igreja, não saia da presença. A pressão do mundo está sendo muito forte sobre nós. Jesus dizia para eles: fica em Jerusalém. Está dizendo para nós hoje, não para a gente ir para Jerusalém, mas está dizendo para a gente hoje: fica firme na minha presença. Fica firme na oração. Fica firme na palavra. Fica firme na minha presença, no louvor, na adoração, no partir do pão. As oportunidades e os presentes de Satanás serão oferecidos, e você vai dizer assim: eu não vou aceitar. O inimigo vai ofertar algo para você, que você vai dizer assim, pensar assim: se eu pegar isso aí, então eu vou ter uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e fazer a minha vida. Mas se não é, se é um dinheiro sujo, ou de repente é uma oportunidade que não agrada a Deus, cai fora, meu irmão. Tu vai se meter nisso e tu vai perder a tua salvação. Aí valeu a pena você ter ganhado aquele dinheiro? Ganhou o mundo, mas perdeu a sua salvação. Ganhou a fama, mas perdeu a sua salvação. Isso vale para vocês, pregadores, que são loucos por fama. Você pode ganhar fama, mas você também pode perder a sua salvação. Você pode, então, nunca, de repente tem gente que nunca viu dinheiro na vida, e quando está com poder sobre dinheiro, se perde. Tome cuidado com isso. Você pode até viver no bom conforto que o dinheiro pode te ofertar, mas se você perde a sua salvação, abra o seu olho. Você está sendo tolo. Está sendo o que, gente? Tolo. Está sendo tolo. Não, mas eu sei medir e colocar freio. Sabe não. Sabe não. Sabe não. Sabe por quê? Porque a natureza humana é pecadora. Fomos feitos à imagem e semelhança e pelas mãos de Deus. Porém, a nossa carne é pecadora. É o que, gente? A nossa natureza é pecadora. O que significa? Que a gente tem que dizer não toda hora. A gente tem que estar na fé toda hora. É isso. Fica na presença. Fica firme na oração. Fica firme na igreja. Até que do alto seja revestido de... Vamos ao texto. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 1, diz o seguinte:
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Eu quero frisar o versículo 5 novamente. Havia, naquela ocasião, tá? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos da onde, gente? De todas as nações do mundo. Ou seja, haviam ali judeus nascidos em Jerusalém e judeus nascidos em outros países, que vinham de todas as partes. E aqui é onde a palavra começa. Gente, Deus escolheu um lugar, Jerusalém. No início, o propósito era salvar os judeus. Mas em João diz que os judeus, eles desprezaram o Senhor. Eles desprezaram. Aquela palavra que todos nós conhecemos: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que creem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de... Presta atenção, gente, não dorme não, pessoal. Olha aqui para mim, presta atenção. Somos brasileiros, não somos judeus. Eu disse que o propósito inicialmente era salvar os judeus, e era. Só que eles não creram. Então Jesus abre uma exceção e diz: tudo bem, já que vocês não me receberam, os de fora que crerem, os de fora somos nós, os de fora que crerem receberão poder para também serem chamados filhos de... E nós não vimos e cremos. Eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Pois é, não precisa a gente ser judeu não, só precisa a gente crer. Crer no quê? Crer no sacrifício de Jesus e crer na ressurreição de Jesus. Porque Jesus subiu ao madeiro enfrentando a oposição na cruz. Eu creio. E o segundo ponto importante é justamente a ressurreição. Jesus não foi, digamos assim, foi só 3 dias só enterrado. 3 dias. No terceiro dia ele ressuscitou, foi visto, operou milagres. Você sabia que Jesus, depois que ressuscitou, ele foi visto e operou vários milagres? Imagina comigo a cena. O povo hoje é muito curioso, né? Quando colocaram Jesus na cruz, no Gólgota. O Gólgota era um monte alto que fica dentro da cidade. Então as pessoas que passavam ao longe viam quem estava ali pendurado naquela cruz, porque aquela morte seria também para envergonhar e colocar medo nos outros. Então imagina os grandes espectadores que passavam
e viam Jesus sendo crucificado. E aí, depois do terceiro dia, Jesus aparece vivo e fazendo milagres. Imagina comigo, a fama de Jesus cresceu ainda mais, porque em todo lugar só falava uma coisa: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi visto. Aqueles dois homens no caminho de Emaús conversavam dizendo: nós tínhamos uma esperança, não é? Aí Jesus acompanhou eles, eles não reconheceram Jesus. E Jesus perguntou: vocês estão conversando o que aí? Qual é o assunto? E eles disseram: você não sabe não? Você não sabe das últimas notícias que acontecem em Jerusalém? E Jesus fala assim: quais? Aí eles dizem: nós tínhamos a esperança que Jesus restaurasse Jerusalém. Essa restauração que eles estavam se referindo seria colocar os romanos para correr e restaurar o reino de Israel por meio de Jesus. Então os dois conversavam isso: nós tínhamos a esperança que ele restaurasse Israel, mas mataram ele. Aí já estava anoitecendo, e eles convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, para que ficasse na sua casa ali e fosse embora no outro dia. Os judeus são hospitaleiros. E Jesus entrou na casa, e na hora de partir o pão, Jesus pegou o pão, levantou assim e deu graça. Nesse momento, os dois olharam para o outro e disseram: é Ele! É Ele! E Jesus sumiu. Já era noite. Os dois saíram de casa, voltaram para Jerusalém para dizer o que tinham visto. Ou seja, Jesus tinha morrido, mas no terceiro dia, e apareceu para Maria, e apareceu para aqueles dois homens que estavam voltando para Emaús. Está na Bíblia isso. Os soldados que estavam no túmulo viram uma luz, foi tão forte que desmaiaram. Está na Bíblia isso. Eles falaram para as autoridades, e as autoridades disseram: digam que é mentira, digam que vocês foram agredidos e os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. Deram dinheiro para eles, para que eles contassem essa mentira. Está na Bíblia isso. E o fato é que Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, pegou na mão de Tomé e disse: ponha o teu dedo aqui, veja, me dê aí água, me dê aí um peixe. Por acaso alma, um espírito, come e bebe? Não. Mas não parou não. Lembram daquele milagre que Jesus mandou que os pescadores lançassem as redes para o lado direito? E quando eles puxaram as redes, vieram 153 grandes. Esse milagre aí foi depois da ressurreição de Jesus. Jesus estava ali, em carne e osso. Quer mais? Porque a Bíblia está cheia de fatos da sua ressurreição. Mas o nosso foco hoje é a descida do Espírito Santo, já que hoje a gente lembra o dia de Pentecostes. Pois bem, na minha opinião, modesta opinião, o segundo fato mais importante, o primeiro foi a ressurreição, na minha opinião. O segundo foi isso aqui: a transferência de poder para um ser humano.
a transferência de unção para os seus discípulos. Então agora vocês leram um texto comigo que eles estavam em Jerusalém. Jesus havia dito antes: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Jesus pregava isso: fiquem juntos, fiquem juntos, fiquem juntos. Daqui uns dias vocês não me verão mais. Fiquem juntos, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Tá, eles estavam em Jerusalém, reunidos, cantavam, oravam, assim como nós estamos aqui agora. E de repente, um vento, um som, um vento e um som entrou naquela casa. E aquele vento, ele foi tocando em cada pessoa que estavam ali, reunidos. Daqui a pouco, pessoal, por livre e espontânea vontade, coisa espiritual, coisa de Deus, vai influenciando o poder a cada um. Não é um pastor que está com o microfone na mão dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Não, é o próprio Espírito Santo que está se apossando de cada um que estava ali, porque todos que estavam ali estavam em uma só fé, orando, adorando, firmes nas palavras que Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de... Repito, não havia um pastor, não era Pedro que estava orando dizendo: sejam cheios do Espírito Santo. Não, todos estavam orando, mas o Espírito Santo pegou cada um deles, encheu cada um deles, a ponto de cada um deles começarem a falar em línguas, a cada um deles começarem a ser cheios de um poder. Uns pulavam, outros não tinham como controlar suas expressões, sorriam, falavam em línguas. E aí eu gosto de ir mais na profundidade da palavra. O Espírito Santo batizou a todos que estavam ali para darem poder, mas também para darem um dom de línguas. Presta atenção no outro nível onde eu vou te levar. O Espírito Santo derramou sobre eles poder. Poder quer dizer unção, para orar, expulsar demônios, curar os enfermos, falar novas. Pega isso aqui agora. Que língua era essa? Era a língua dos anjos? Era grego? Era outras línguas de outras regiões? Eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu estou falando da minha perspectiva de que eu creio, tá, pessoal? Eu creio que eles falaram sim na língua dos anjos, em línguas estranhas. Línguas estranhas são línguas que a gente não conhece. Se você ouvir, você não fala inglês, mas se você ouvir alguém falando inglês, você sabe que aquela pessoa está falando. Mas você fala inglês, então essa língua não é estranha. Você não fala, mas você conhece. Se você não fala francês, mas você ouve alguém falando francês, você sabe que aquela língua é francês? Sim ou não? Eu sei. Eu não falo francês, mas eu sei. Se eu ouvir um francês falando, não precisa ele dizer que é francês, eu sei qual é a língua, mas eu não falo nada de francês. Só bonjour, merci. Se eu ouvir alguém falar em aramaico, hebraico, eu não falo hebraico, não falo aramaico, mas se eu ouvir, eu sei que é. Porque a gente pega alguns pontos que a gente liga e reconhece que é. O espanhol, uma língua vizinha nossa daqui. Você fala fluente espanhol? Mas se você ouvir uma pessoa falando espanhol, você sabe que aquele idioma é espanhol? Sim ou não? Mas você, como é que você sabe se você não fala? Porque você liga alguns pontos e você sabe que língua é essa. Não é inglês, é espanhol. Não é francês, é inglês. Você liga os pontos e você sabe. Agora, a língua estranha é a língua dos anjos. É uma língua que a gente não conhece, mas falamos. Glória a Deus.
essa é a língua o quê? Estranha. Agora, outras línguas, a Bíblia diz que eles receberam o dom para falar em outras línguas. É diferente da língua estranha. Outras línguas, outros idiomas. Eles receberam um dom para falar em outras. Essas outras línguas é outros idiomas. E o intuito ali era que eles recebessem poder para pregar a mensagem de Cristo a todas as nações, com o poder de Deus, com a unção para pregar com ousadia e autoridade, mas também para falar em outros idiomas, como naquela época era o grego, era o aramaico, eram outras línguas que o evangelho ia ser pregado no início, naquele início, né, por aquelas poucas pessoas que estavam ali. Um ia viajar para não sei aonde, o outro ia viajar para não sei aonde. E a Bíblia diz, pessoal, que muitos dos discípulos, eles foram para lugares diferentes da sua língua. E quando começaram a pregar, os espectadores compreendiam o que eles falavam. E Pedro falou assim: ué, mas eu não falo a língua deles, mas eles estão me entendendo. Mas é claro que ele estava falando a língua deles, porque antes tinha recebido o quê? O poder. Nossa, a gente vai para a escola e passa 1 ano, 2 anos para aprender essa língua, não é verdade? E às vezes não encaixa na cabeça, mas quando a unção desce sobre você, meu irmão, e que você é enviado, quando você é enviado, ou seja, não é você que está indo, Deus está te enviando, até em outras línguas você vai falar, compreender. Importa é que o evangelho seja pregado. Então vamos traduzir essa palavra para nós hoje. A descida do Espírito Santo, ela é anunciada por Jesus nos evangelhos, principalmente lá no evangelho de João, sobre a descida do Espírito Santo, dizendo: olha, vocês vão receber poder, vocês vão receber autoridade. Então é nessa perspectiva que eu quero passar para vocês: transferência de unção, transferência de poder. Jesus já estava dizendo: daqui uns dias vocês não me verão mais fisicamente, mas eu vou deixar aqui com vocês o quê? O poder, o Espírito Santo. Então, para a gente entender na nossa vida esse dia de poder, ou essa descida do Espírito Santo, nós podemos classificar: a descida do Espírito Santo já aconteceu, mas haverá uma descida que ainda não aconteceu. É a descida de Jesus, ou arrebatamento. Amém, pessoal? Olha onde eu estou te levando. O Espírito Santo não vai descer de novo, ele já desceu, já foi entregue a autoridade. Aqueles apóstolos morreram com Jesus, mas essa unção permaneceu nos crentes, nos fiéis, na igreja primitiva. Nos alcançou a mim, alcançou você. Amém, pessoal? Amém, gente? Foi derramado naquele dia, e até hoje esse poder vem queimando, vem levantando, vem restaurando, até hoje, até agora. Mas existe uma descida que ainda não aconteceu e está prestes. O que é mesmo, gente? A volta de Jesus. Ele disse, pessoal, está tudo na Bíblia: eu vou para o Pai preparar lugar, mas em breve eu... Olha a promessa aí: eu voltarei para vos buscar para mim mesmo. E aonde quer que eu esteja, vós estejais comigo também. Então ele disse: eu vou, deixo aqui a promessa, o
Espírito Santo, poder e autoridade. Eu volto. Então vamos ligar os pontos. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Você não vai comprar uma passagem e vai para Jerusalém, não é isso. Fica na presença, fica firme na oração, fica firme na igreja, fica firme no seu propósito com Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, preguem a palavra e aguardem o dia do Senhor. O dia do Senhor é o arrebatamento, gente. O arrebatamento. O Espírito Santo continua descendo, nos batizando, nos renovando. E olha que a gente precisa sempre estar buscando. Eu recebi hoje, amanhã eu preciso me alimentar novamente. E na convicção de que a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no final do mês, no final do ano, ninguém sabe. Assim como Jesus disse: ficai em Jerusalém, porque vai descer poder. Então, colocam isso na sua mente, nos vossos corações. Não saia da presença de Deus, não saia da igreja, não desista da oração, não desista de ser fiel a Deus, não desista de honrar ao Senhor, porque a qualquer momento, não a descida do Espírito Santo, mas o próprio Jesus vem levar o seu povo, vem buscar a sua igreja. A promessa do Senhor de Joel: no final dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tem um detalhe lá: no final dos tempos. Esse é o detalhe. No final dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí são dois detalhes importantes nesse verso: final dos tempos, que eu acredito que nós estamos sim já no início praticamente do final dos tempos, porque o que as profecias diziam sobre o final dos tempos não é mais novidade para a gente. Se alguém gravar um vídeo, ou alguém entrar na televisão e dizer: olha, aconteceu isso, isso e aquilo em tal lugar, a gente já viu. Não é verdade? A gente já viu. Longe ou perto, mas a gente já viu. Ok. E aí a promessa lá do Joel: no final dos tempos derramarei meu espírito sobre toda. Mas não é sobre toda a carne, porque se fosse assim, seria sobre peixes, seria sobre animais. Não. Será sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Sobre toda a carne que invocar o nome. Como, bispo, que o senhor tem coragem de interpretar a palavra assim? Porque, minha gente, aqui para nós, vamos pensar aqui. Alguém com a boca suja, cheia de demônio, o Espírito Santo vai entrar nele? Ei, vamos lá, raciocina comigo. Um sujeito, boca suja, cheio de demônio, o Espírito Santo vai entrar nele? É claro que não. Vai sim, se ele ou se ela fizer o quê? Invocar o nome. Se o boca suja invocar o nome do Senhor com arrependimento, aquebrantamento, sim, o Espírito do Senhor vai pousar sobre ele, sim. Mas enquanto na sujeira, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor é santo. Ele é o que, gente? Ele é santo. Então, somos carne, precisamos invocar o nome do Senhor, para que o Espírito do Senhor venha sobre nós, para que nós tenhamos esse poder e essa autoridade para pregarmos. Não é só o pastor que prega, você também prega debaixo da unção. E até mesmo para você que não tem estudo, ou não tem leitura, você prega, porque quem está falando é o Espírito Santo na sua boca. Amém, gente? É isso. Então, o dia de Pentecostes foi um dia muito importante para a igreja,
porque foi o dia da transferência de unção do próprio Jesus para aqueles que o serviam. E vamos colocar uma diferença entre crentes fiéis e seguidores. Muitos seguidores de Jesus desertaram, mas crentes fiéis eram fiéis até a morte, sendo apedrejados, sendo lançado aos leões, sendo lançado numa fogueira, estavam ali sendo fiéis ao Senhor. E eu quero dizer para vocês, gente, de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui no Brasil, aonde a preocupação dos demônios não é fechar a igreja, e sim trabalhar na política, na justiça, sim trabalhar dentro das escolas, trabalhando na mídia, na televisão, na internet, para fazer com que seus filhos sejam educados não por você, mas pela televisão, pela escola, e aí o amor sendo esfriando cada vez mais, as pessoas saindo da igreja, as pessoas abandonando a oração e se abraçando com as coisas desse mundo. Essa é a missão. O diabo não tem poder de tocar na igreja. Então, já que ele não tem esse poder de tocar na igreja, ele não pode tocar em mim e em você, porque nós somos igreja de Cristo. Ele sabe disso, que ele não pode tocar. Então ele vai agir na política, ele vai agir na justiça, ele vai agir na mídia. Para quê? Para que seus filhos sejam educados pelo mundo, não por você. E para que o amor quer dizer a fé, se esfrie e que as pessoas acabem aceitando as coisas como se fosse uma coisa comum. Não, isso aí está tudo bem. Aconteceu aquilo. Não, está tudo bem. Está tudo bem nada. É Satanás agindo. Está tudo bem nada. É Satanás que está agindo. Ele não pode tocar na igreja, então ele vai agir em outro lugar. Quem está me entendendo, pessoal? É isso aí. É bem assim. Então o alerta de Jesus: fique em Jerusalém. Para nós, fique na minha presença, até que do alto seja revestido de... E esse revestimento será, quer dizer, algo maior do que já nos aconteceu espiritualmente falando. Porque a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi a gente ter encontrado Jesus, ou ter compreendido o nosso chamado em relação a Ele. E a segunda coisa, ou a maior coisa, digamos assim, que vai acontecer é o arrebatamento, pessoal. Ô bispo, e se eu morrer antes do arrebatamento? Jesus voltou para você. Se eu morrer hoje, mas Jesus não voltou. Jesus acabou de voltar para você. Você deu adeus a esse mundo, e você então vai aguardar no seio de Abraão até que Jesus volte. Rapidinho aqui, pessoal. Quando um crente morre, não vai direto para o céu, não. Vai para o seio de Abraão, lugar de descanso. Por que ele não vai para o céu? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, arrebatamento, os vivos são arrebatados, e os que morreram serão ressuscitados. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia, é simples assim. Morreu, o cristão morreu, vai para o seio de Abraão. Quando Jesus estiver voltando, os vivos são arrebatados, quer dizer, ser tomado. E os mortos ressuscitam no mesmo instante, no mesmo evento, no mesmo minuto. Certo? Esses sim, no arrebatamento vão se encontrar com Cristo. Mas haverá uma segunda vinda de Jesus. Aí sim, nessa segunda vinda, todo olho, essa daí, que todo olho verá, será a segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda já será com os salvos. Como assim, ô bispo? A segunda vinda já com os salvos? Para buscar aqueles que ainda serão salvos da grande tribulação.
Por isso que se diz, primeira ressurreição, segunda ressurreição. E aí, se for de eu escolher, eu quero ir na primeira, porque na primeira já eu subo, e já na segunda não, porque aqueles que ficarem, vão ficar aqui para a grande tribulação, esperando a segunda vinda. Esses aí vão sofrer mais ainda. Chega de sofrimento. Quer ir na primeira ou quer ir na segunda? Quem quer ir na primeira? Então faça o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de... Você não vai para Jerusalém. Fica firme na minha presença, fica firme na oração, fica firme no ensinamento, fica firme na palavra, até que o arrebatamento aconteça. Glória a Deus, pessoal. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor.